TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Lajeadense perde, mas se classifica na Copa Luiz Fernando Costa. Agora domingo tem compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Recebe o São Caetano na última rodada desta fase. Na 25ª do Campeonato Brasileiro da Série A, o Grêmio enfrenta o São Paulo e o Internacional tem mais um teste fora. Vai ao Couto Pereira enfrentar o Coritiba. É agora no Papo de Boleiro. E o Lajeadense podia perder por até um gol de diferença na Copa Luiz Fernando Costa para o Novo Hamburgo, jogo que aconteceu na quinta-feira à noite, ontem à noite. E não perdeu, Diogo Pucci? Perdeu, Márcio. A gente tinha a vantagem conquistada na partida de ida lá no Estádio do Vale. Tinha vencido por 2-0. E ontem mesmo, com alguns titulares e tal, não conseguiu se impor jogando no Estádio Avezzul. Acabou derrotado por 2-1. Achou um gol de pênalti convertido pelo Ramon, mas o resultado mesmo assim colocou o Lajeadense na próxima etapa da competição, onde já conhece o adversário. Nessa tarde, na Federação Gaúcha de Futebol, o São José de Porto Alegre foi sorteado como adversário do Lajeadense na próxima fase, a semifinal da Copa Luiz Fernando Costa. A outra semifinal será entre Inter e Pelotas. Muito bem, podemos ter aí, passando essa fase, podemos ter uma finaleira com Lajeadense Internacional. E aí seria bom, porque daí o Lajeadense já estaria na Copa do Brasil de 2016, em virtude do Inter não entrar através dessa competição. É uma boa, então, para o time do técnico Luiz Fernando Vinck se puxar e passar do Zequinha o primeiro jogo. Lembrando que o Zequinha teve aqui em Lajeado e fez 3-1 no Lajeadense, né? É bom. Pela Copa Valmir Lourus. Se puxar, valendo. Né? O Zequinha mantém a base do Gauchão, é uma das equipes mais fortes hoje, ganhou 2 vezes do Grêmio nas quartas de final, fez 2-0 no Passo da Areia e 4-1 lá no CT gremista. Muito bem, então não vai ser nada fácil o caminho do Lajeadense, mas não é impossível. O Lajeadense que tem vencido muitos desafios e tem mais um desafio pela frente, é neste domingo, às 6 da tarde, contra o São Caetano, aí pela Série D do Campeonato Brasileiro. Última rodada da primeira fase da competição, Lajeadense e São Caetano já classificados, inclusive já tem a determinação São Caetano primeiro, Lajeadense segundo, né? É um jogo aí, é mais pelo engasgamento, existe essa palavra, né? Do Lajeadense com 5-0 na primeira rodada, diante do próprio São Caetano. Hora de dar o troco aí do time do Alviazul, jogando em casa, tarde para o torcedor comparecer no Estádio Avezzul e apoiar bastante. Última partida da rodada, a primeira fase aí, Lajeadense e São Caetano, jogo para se vingar. Isso aí. E você, a sua presença lá é muito importante, né? Assistir um baita jogo que deve ser Lajeadense e São Caetano às 6 horas. 6 horas da tarde. 18 horas. De domingo, né? Vai ser para encerrar o fim de semana em alto nível, aqui no Estádio Alviazul. Todo mundo lá. Ainda para falar aqui da aldeia, Diogo Pucci, a LAF jogou ontem um clássico da região, ou das regiões aqui dos vales, mas não conseguiu passar pela Soeva. Mais uma vez aí, Márcio, um clássico dos vales, né? A gente sabe que o jogo é sempre muito equilibrado, mas dessa vez o time de Venâncio Soares foi mais efetivo no ataque. A LAF começou muito bem, começou botando seu ritmo, desperdiçou algumas chances de abrir o marcador, mas acabou o placar sendo definido praticamente no primeiro tempo. O time de Venâncio abriu 2-0 ainda na primeira etapa. A LAF chegou a descontar com o Silva e aí a Soeva fez mais um 3-1, fechando a vitória aí. A Soeva, com esse resultado, assumiu a liderança da Série Ouro de Futsal com 53 pontos, um a mais que a CBF. A LAF continua em terceiro com 46. Muito bem. E a LAF volta à quadra na segunda-feira contra o Jaraguá pela Liga Nacional. E isso pela Liga Nacional, viaja até Santa Catarina, onde tem esse dificílimo compromisso contra a equipe catarinense. Jogo aí de 6 pontos, vamos dizer assim. O Jaraguá também é uma equipe que briga pela classificação, está na frente da LAF hoje, é a segunda colocada do grupo. Um jogo aí de âmbito. Vamos ver como é que o time de Lajeado reage, jogando mais uma vez fora de casa. Isso não tem assustado, né, Marcos? Tem encarado aí os grandes de igual, mesmo jogando longe de Lajeado. Vamos ver, de repente, mais um bom resultado a LAF possa conquistar. Se trazer um pontinho de lá de Jaraguá é bom demais. Já está no lucro. Já tá. Beleza. Mano, esse é o compromisso da LAF, aí você fica só na torcida também, mas segunda-feira, né? O Lajeadense no domingo e a LAF na segunda.
No fim de semana acontece a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí na Série A. O Internacional joga no sábado, né, Diogo Botti? Amanhã, 18h30, contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. Curitiba que vem numa boa reação aí. Vamos se pegar para o retorno, é o terceiro colocado, só não somou mais pontos que o Corinthians e o Flamengo. Vem numa retomada boa aí, fugiu na zona de rebaixamento e tal. Vem numa arrancada muito interessante o time paranaense. Enfrenta o Inter que dificilmente ganha fora de casa, né? Tem uma vitória em 24 jogos, né? 25ª rodada vai ser agora. Então o time do Argel aí busca se superar para parar essa reação do Coxa aí, somar 3 pontos, que seria importantíssimo para manter a equipe aí, se quiser ainda chegar no G4. É isso aí, o time do Argel vai ter algum grande desfalque? Tem o D'Alessandro, né? O maior deles, né? Vamos dizer. O D'Alessandro não se recuperou de um problema lombar, passará por avaliação clínica novamente, mas eu acho que não deve embarcar com a delegação para Curitiba, né? O Alex será o substituto no meio do campo, e outra ausência daí, o Newton. Aí a gente está vendo talvez a primeira improvisação do técnico do Argel. No treinamento de hoje à tarde, o menino William, lateral direito, treinou na posição de volante, posição de origem dele, inclusive, na época de juventude e tal, porque ele surgiu no futebol. E aí o Léo foi deslocado para a lateral direita, formando a linha de defesa. O retorno do Hernando também, que retorna na defesa ao lado do Paulão, e do Alisson, né, que estava na seleção brasileira, também volta à titularidade. O restante da equipe deve ser o mesmo. O Inter não conta com o Sacha suspenso, o Newton expulso contra o Palmeiras e o D'Alessandro lesionado. Muito bem, esse jogo do Internacional, vale lembrar, é sábado e é mais um teste aí para o técnico Argel fora de casa. Vence a primeira, né? O Argel ainda não venceu. A única vitória é com o Diego Aguirre. Fora de casa, então, o Internacional tem dificuldades, né? Já perdeu do Avaí, já perdeu todo mundo. Perde o Sport, perde... Ixi, Maria, cara. Falar em perto de todo mundo, o Vasco ganhou uma. Já foi nessa rodada, nessa na quarta-feira, o Vasco 1-0 na Ponte. Pomba. Um jogo que poderia prejudicar o Internacional ontem, que foi Goiás e Sport, né? O Sport... O Goiás venceu e travou o Sport, né? O Sport é uma equipe que poderia passar o Inter no número de pontos, aí acabou ficando estagnado, aí o Inter segue na 10ª posição. Muito bem. E o Grêmio segue na 3ª posição e vai jogar no domingo contra o São Paulo, que está ali coladinho nele também, né, João? Não tão coladinho, Márcio. Eu acho que a parte de cima da tabela dos 3 primeiros, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, deram uma desgarrada. O São Paulo aparece em quarto com 38. Aí o Grêmio já tem uma boa vantagem, tem 45 pontos aí com relação ao time paulista. Já né? esteve só. Né? Já esteve. Então, é um confronto aí de luta pro G4. O Grêmio entra em campo aí com retornos do Eraso, do Marcelo Groy. O Pedro Jeromel deve ser ausência mesmo, sentiu um problema, mas em compensação o Luan deve integrar a equipe aí, treinou entre os titulares no trabalho dessa tarde, mas o time mesmo deve ser definido somente amanhã, até porque o jogo é domingo, 4 horas da tarde na Arena. Mais uma espero de grande público aí no estádio gremista, expectativa da direção de 40 e 45 mil pessoas. Não pode ser diferente, né? O momento do Grêmio é para isso. Isso aí, é um jogaço. E aproveita o São Paulo, que esse bom momento do Flamengo fez com que os critérios de classificação, de empate, até derrubassem ele da zona do G4, né? Isso aí, o Flamengo no G4 pelos critérios, número de vitórias, tem 12 vitórias, São Paulo tem 11, o Flamengo é o 4º colocado, 38 pontos, atrás do Grêmio que tem 45, que é o 3º. E aí o São Paulo está coladinho então com o Flamengo, tem 38 também, mas perde no número de vitórias. Quem também tem 38 é o Atlético Paranaense e o Santos vem coladinho com 37. Aí nós já estamos falando da 7ª colocação já. Também disputando o G4. Também disputando o G4. Eu acho que assim, até o Sport hoje, que é o 11º colocado, os times ainda pensam em G4. Botou o Internacional junto, que é o 10º colocado. Bota o Internacional que tem 34 pontos aí. Uma vitória do Inter já coloca o Inter lá pra cima, né? Ficaria a 1 ponto, vamos dizer assim, do G4. Mas para baixo ali, Chapecoense, o próprio Cruzeiro, o Goiás, a Ponte, Figueirense, o pessoal das zonas de rebaixamento, eu acho que daí é mais para meio de tabela mesmo. Eu acho que para qualquer pretensão visando a classificação para Libertadores, a partir do Sport e para cima, eu acho que dá para colocar. Tem algum grande desfalque o técnico Roger Machado nesse jogo de domingo? Eu acho que Pedro Jeromel, né? O zagueiro é referência da defesa gremista. Após a saída do Rodolfo, ele assumiu a posição aí de líder da defesa. Não joga em virtude de uma lesão. Desgaste muscular até, né, Márcio? Vai ser, apesar de passou por ressonância magnética e tal hoje à tarde, mas deve ser poupado mesmo Pedro Jeromel. Deve voltar nas próximas partidas aí. Grande desfalque é esse, né? Com a volta do Eraso, a defesa deve ser formada por Eraso e Rafael Thierry.
Muito bem. O jogo do Grêmio, vale lembrar de novo, é domingo, 4 da tarde, no estádio, na Arena do Tricolor. Isso aí. E o resto da rodada, Diogo Botti? Vamos passar aqui. Tem que voltar Tem que voltar aqui? Aqui, tá lá. Vamos lá então, amanhã, 18h30, tem Curitiba e Inter. Às 21 horas do sábado tem o Palmeiras e o Figueirense. Já no domingo, às 11 horas da manhã, a gente tem Corinthians e Joinville. Mesmo horário para Ponte Preta. Olha, o Corinthians vai jogar de manhã, tia, mas que milagre. Uma tetinha ainda. Benção, em casa. Ponte Preta e Santos às 11 da manhã também. Aí às 4 da tarde, o Vasco recebe o Atlético Paranaense. O Grêmio recebe o São Paulo. Mesmo horário para o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Chapecoense enfrenta o Flamengo. Às 18h30 a gente tem o Avaí enfrentando o Goiás. E o Sport recebendo o Fluminense lá na Ilha do Retiro. O Cruzeiro não anda essas coisas, mas clássico é clássico. Clássico é clássico, não adianta. Pode dar uma mãozinha pro Grêmio aí, hein? Pode segurar o Galo Mineiro aí. O Grêmio pode assumir a vice-liderança da competição em caso de vitória. É isso aí, são as consequências que essa rodada de fim de semana, a 25ª rodada, pode trazer no Campeonato Brasileiro. De agora em diante a gente começa assim, né? Vai pra cá, vai pra lá, isso aqui, você ganha ali, isso aqui ajuda ali. Agora já tá na reta final aí, né? São 38 rodadas, 25, né? Tá finalmente. Isso aí, falta mais já decidiu 3. As crianças dos grandes ali, já separou. Tem uns que estão no meio, que eles querem ser, os adolescentes, né? Querem ser adultos, mas aí não chegaram. É verdade. Bom, nós vamos acompanhar todos esses jogos no fim de semana também, na segunda-feira, a LAF. Vamos voltar na segunda, depois do Redação Informativo. Você tem um bom fim de semana, curta bastante, compareça domingo no Estádio Alviazul, às 6 horas da tarde, para acompanhar Lajadense e São Caetano. É importante a sua presença, não só porque vai ser um grande jogo, mas para mobilizar e para motivar o Lajadense. Já sempre pensando em próxima fase, já. Né? Já imaginando o que vem pela frente. Aí. Nós voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana para você. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.